Conexão ACIT de hoje está em ritmo de estreia. Nós estamos estreando um novo espaço, um novo estúdio e a segunda temporada do nosso videocast. E não poderia ser diferente a gente trazer aqui à mesa um assunto super importante para toda a região, para todo o Estado. Nós vamos conversar sobre o Aeroporto Regional Sul. E, para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe hoje os nossos convidados, que são o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do Estado de Santa Catarina, Beto Martins. Muito bem-vindo ao nosso espaço, uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha estar aqui, eu adoro estreia, né? Esse negócio de estúdio novo, fico feliz de estar aqui, pioneiro, e do lado de queridos amigos aqui, de pessoas que lutam tanto pelo desenvolvimento regional. Muito bem-vindo, secretário. Também quero agradecer a presença do presidente da ASIC, Associação Empresarial de Criciúma, Valcir José Zanetti. Muito bem-vindo, presidente. Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês para falar sobre esse assunto tão importante para a região sul de Santa Catarina. E também, recebendo o nosso anfitrião, presidente da ACIT, Giancarlo Debon da Silva. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Elke. Sejam bem-vindos aqui, Beto, Valcir, e vamos tratar de um assunto muito relevante, né, para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina e de Santa Catarina também. Né? Quero começar com o secretário, porque tu tens uma história, secretário, de tanto na área empresarial quanto na área política. Tens experiência nesses dois vieses, né, tão importantes para o desenvolvimento. Assumiste essa pasta, esta secretaria relativamente nova, né, apesar do assunto ser recorrente. Como tem sido, desde esse início, a tua experiência, olhando de perto esses modais, em especial o Aeroporto Regional Sul, aqui em Jaguaruna? Primeiro um prazer, né, voltar a conversar contigo, né? Quando eu fui presidente da Associação Comercial de Imbituba, eu cheguei até a pensar em roubar a Elke aqui de Tubarão, mas não deu tempo. Temos uma longa estrada, né? Uma longa história. Eu tive o privilégio também de ser presidente da Associação Comercial de Imbituba. No associativismo, foi na associação. Eu até estou dizendo aqui, eu disse em off aqui para o Jean, para ver como é que ele reagia, mas foi na associação, viu, você? Foi ali no associativismo que surgiu, assim, de maneira mais forte a ideia de encamparmos o processo político, porque eu dizia também, eu fui presidente e dizia, o pessoal dizia, não dá, isso está tudo errado, a forma de fazer política, isso, aquilo. Eu falei, olha, gente, se nós só ficarmos reclamando, não vai adiantar. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, entrar em campo. Né? E foi o que fizemos. O processo que me levou à prefeitura teve um pouco desse desejo da classe empresarial e, inclusive, assim que assumi a prefeitura, eu sempre tive um conselho consultivo que trazia a associação comercial, trazia a CDL, trazia a sociedade organizada para participar. Festa do Camarão, por exemplo, que todo mundo questionava a lisura, né, da festa, né, a transparência. Eu falei, olha, vamos colocar a sociedade organizada para cuidar. Né? E foi sempre um sucesso. Mas, enfim, eu queria te dizer que o que me levou a aceitar esse convite do governador Jorginho, primeiro, questão de uma relação pessoal de quase 30 anos, né? Eu e o Jorginho desenvolvemos projetos políticos em paralelo, ele deputado estadual, eu vereador, já apoiava ele para deputado, eu fui prefeito, ele sempre ao meu lado, eu o apoiei para deputado, para senador, me convidou para ser suplente, né? Eu era segundo suplente dele, hoje sou primeiro suplente da dona Ivete. Então, essa relação realmente de aproximação, mas fundamentalmente pelo desafio. Durante a campanha, eu dizia para o Jorginho, Jorginho, teu estado tem 5 portos, e 5 portos de sucesso, pujantes. Tem que ter uma secretaria cuidando disso. O Estado não olha com a prioridade que deveria para esses modais, que são modais de desenvolvimento. Me diga uma cidade portuária com porto em pleno funcionamento que não esteja liderando o processo econômico no Estado. Vocês sabem qual era a melhor cidade? Era Itajaí. Eu lamento, é com tristeza. Infelizmente, hoje está naquela que o que está situação, acontecendo hoje em Itajaí vai fazer a história de Itajaí virar ao contrário, né? Vai ter aí, eu vi essa semana, inclusive, um vereador já alertando da possibilidade de atraso de folha de pagamento na prefeitura. Já.
Então, mas, enfim, eu reputo que não tinha como dizer não, porque como eu fui incentivador de que ele desse um olhar diferente para a logística, e ele inovou, porque eu falava em portos para ele, e o Jorginho veio e foi muito mais visionário do que nós. Ele veio com porto, aeroporto e ferrovia, e está certo, são os 3 modais que vão fazer a diferença. Quando a gente fala em gargalo nas BRs, quando a gente fala que as BRs não suportam mais carros, a forma de melhorar isso não é fazer mais pistas, é fazer os outros modais funcionarem e serem eficientes. Então, não tinha como dizer não para esse desafio. Foi num melhor momento meu da minha vida empresarial, né, no momento que eu estava vivendo isso de maneira muito mais fértil, mas não dava para dizer não para esse importante desafio. E agora, só para encerrar, dizendo que estar dentro e liderando esse desafio tem sido muito motivador, porque tem muita coisa para fazer, mas o mais importante, eu estou muito feliz pelo que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito. Primeiro que eu tenho uma equipe técnica espetacular, que, na verdade, o governador não mexeu na equipe técnica. Essa equipe estava na Secretaria de Infraestrutura, né, tinha pleno conhecimento do processo dos aeroportos de Santa Catarina, dos projetos de ferrovia, dos portos, porém, era subutilizada. Por quê? Eles eram a 5ª prioridade da Secretaria. Eu pergunto para vocês, você que é da área da imprensa, qual foi o dia que um repórter foi perguntar para o secretário de Infraestrutura a situação de um porto ou de um aeroporto? Ele só vai para perguntar de rodovia, vai para perguntar de buraco, e eu não estou aqui nem questionando a vontade do secretário, mas quem assume a Secretaria de Infraestrutura, ele tem uma visão prioritária para a questão das estradas e das rodovias. E o que é que nós tínhamos para porto, ferrovia e aeroporto? Gerências dentro da Secretaria de Infraestrutura. Hoje não. Nós temos uma Secretaria de Estado que cuida só desses 3 modais, e dizer para vocês, já fui case em 2 congressos nacionais da área portuária, como o único estado do Brasil que deu esse olhar para a logística e que fez desses 3 importantes modais uma secretaria finalística. Enfim, tem um grande desafio pela frente, mas nós vamos falar aqui no decorrer. Aqui no Sul, em menos de 4 meses, já aconteceu muita coisa. Sim. A gente ouvindo o secretário falar, né, estamos aqui com 2 presidentes que representam 2 micro-regiões importantes aqui do Sul, né? Presidente Jean, presidente Valcir. Queria perguntar para os 2, e aí trazendo o aeroporto nesse contexto. A importância desse momento para o empresariado, para quem vocês representam diretamente, as entidades que vocês representam, vendo tantas etapas, né, sendo vencidas, agora, esse momento, quais são as expectativas? Quer falar, presidente? Mas então eu acho que as expectativas elas são as melhores possíveis, porque a gente tem comentado muito, Beto, nas rodas onde a gente está discutindo, está falando sobre o Sul, falando sobre Santa Catarina, que a grande oportunidade nossa é que, se a gente não conseguir desenvolver o aeroporto com um secretário da nossa região que viveu todo o processo, desde lá de 2004, como tu colocou, né? Porque isso é uma história de... Lá se vão 30 anos, né, que está se discutindo. Acho que todas as pessoas que passaram nesse processo foram importantes. Agora, hoje está na hora de ele começar a ser muito mais proativo para o Sul de Santa Catarina. Quando eu digo proativo, é na questão de geração de riqueza e desenvolvimento. Porque um empresário que quer se instalar na nossa região, ele não quer mais pousar em Florianópolis e vir para cá via BR-101. Hoje tem condições, está duplicada, está em melhores condições do que há 15, 20 anos atrás. Mas ainda se perde muito tempo com isso. Então, nós temos hoje, por estudos que foram feitos, né, que é o melhor espaço, o melhor local, está no local ideal, né, que isso não foi as ACIs que disseram, não foi uma vontade política, foi um estudo que lá na época disse, o melhor local é Jaguaruna, para que seja construído o aeroporto. Então, agora são esses detalhes que, a meu ver, e da maioria dos empresários aqui de Tubarão, da região, que a gente precisa fazer o trabalho para conceder, porque ele vá para a iniciativa privada. Que nós temos exemplos, né, no país todo, o mais próximo nosso é Florianópolis, né, do que se tornou o aeroporto de Florianópolis a partir do momento que passou para a iniciativa privada. E é isso que nós temos que trabalhar. E o que eu vejo também de muito positivo nisso é essa união da região. Está aqui o presidente Valcir, que é um exemplo disso, que no passado, infelizmente, isso não acontecia, tinha
umas rixas, né, alguns problemas que hoje não existe mais, né, nós temos com a CIVA também de Araranguá, que vai estar com a gente também, né, num próximo evento, que assim, a região toda anseia por esse aeroporto, nós precisamos que ele realmente aconteça. Hoje ele já existe, né, ele já supre alguma demanda, mas ele tem um potencial muito maior. Presidente. Nós temos a participação aqui do secretário, que já se manifestou e já demonstrou, e pelas reuniões que nós temos tido, né, tem acontecido, ou seja, muita motivação, muito entusiasmo, e realmente fazendo com que as coisas aconteçam. É isso que nós temos percebido, e é isso que nós precisamos mesmo. Aqui na região sul, nós temos mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, é uma quantidade bastante grande. Nós temos aqui grandes empresários, nós temos muitos empresários, nós temos grandes empresários, médios, pequenos, micro. Lá na SIC, por exemplo, nós estamos trabalhando no eixo de internacionalização, ou seja, negócios internacionais. Negócios internacionais, que nós temos muitas empresas que estão exportando. Nós estamos falando de aeroporto, mas, na sequência, gostaríamos de falar um pouquinho de porto também, que foi falado no início aqui. Então, a demanda, a necessidade é bastante grande. E já tem acontecido melhorias, nós já temos percebido isso, em termos de aeroporto, por exemplo, já tem sofrido melhorias, e nós estamos contando que vai ter aquelas melhorias necessárias para o melhor atendimento da região sul de Santa Catarina. O Jean fez uma colocação, ou seja, aquilo tem que ser de um determinado momento, pode ser parceria mista, pode ser pública, privada, mas tem que ter uma gestão conforme a iniciativa privada. Tem que ter uma gestão que realmente funcione. Além das melhorias que devem acontecer o mais breve possível, o secretário tem se manifestado muitas vezes sobre isso, né? Ou seja, para atender uma grande região, que é a região sul de Santa Catarina. E a região sul de Santa Catarina, na maioria dos casos, ela só ganha da serra. Se nós analisarmos, por exemplo, o PIB, ou analisarmos outros indicadores, só ganha da serra, perde de todas as regiões. Então, nós temos que nos ligar, nós temos que desenvolver ações no sentido de ajudar a mudar esse quadro. E o aeroporto é imprescindível nessa linha de raciocínio, assim como o porto também. O porto também de grande relevância, que nós devemos falar um pouco também sobre o porto. Então, nós contamos muito com isso. Vamos continuar com a motivação, com o envolvimento, com entusiasmo, fazendo com que as coisas realmente aconteçam. É nesse sentido. Se eu não me engano, Beto, falou que está há 4 meses, né, que tu assumiu a secretaria. Esse é o 3º encontro que a gente está tendo, né? É isso aí. Então, pega em 4 meses, né? A gente está, essa é a 3ª reunião, o 3º momento que a gente está discutindo. Proximidade, né? Isso já é um grande diferencial, né? Que hoje a gente consegue um contato direto contigo, com qualquer, porque é fácil, né? Então, as nossas dores aqui, né, só passa um WhatsApp, eu te ligo, precisamos de uma agenda, precisamos discutir. E essa facilidade ajuda bastante. Ô, Jean, essa colocação é importante. Todas as vezes que nós temos mantido contato direto com o secretário. Ele realmente tem nos atendido, e quando ele não consegue atender no momento, é porque ele está envolvido com alguma situação, mas sempre dá o retorno. Isso é importante. E pelo que nós estamos observando, a política do governo, ou seja, a orientação do governo como um todo, isso nós temos conversado com o secretário da Infraestrutura, da Educação, enfim, nós temos conversado com vários secretários, e pelo que nós estamos observando, a orientação desse governo, ou seja, existe uma orientação alinhada no sentido de atendimento, de fazer com que as coisas realmente aconteçam. Outro dia nós fizemos uma observação, pode não ser da forma ou da forma rápida que se necessita, mas o importante é que vai acontecendo. Então, vamos continuemos nessa disposição, nesse ritmo, mas que aconteçam, que realmente as coisas aconteçam, como nós já estamos percebendo. Sim. Secretário, a questão da concessão, né? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses? E qual o impacto disso, inclusive, não só para a região, mas inclusive para o Estado? Bom, vamos focar bem aqui no Sul, né? Eu não sou secretário do Sul, sou secretário do Estado,
mas estou dando atenção para todas as regiões. Estou dizendo que o enfoque hoje da entrevista, mais em relação ao Sul, eu acho bem importante. Dentro do que o Jean falou aqui, Valci, eu só quero lembrar vocês, olha que oportunidade, o Sul tem 5 pessoas ocupando hoje o primeiro escalão no governo do Estado. Jorginho trouxe o Sorato para a Casa Civil. O Sorato hoje é um secretário que despacha rigorosamente todos os dias com o governador. Sim. Né? Faz parte do núcleo duro ali do governador, até porque goza da confiança pessoal do governador. Né? E não preciso repetir, aliás, senso de justiça, preciso dizer sim, um defensor muito forte no que diz respeito ao aeroporto de Jaguaruna dentro do governo. Sempre me falou, aliás, ele foi um dos que foi escalado pelo governador a falar comigo sobre o processo da minha ida para o governo e tudo, e ele dizia, Beto, pensa que oportunidade nós vamos ter de ver questões assim, muito essenciais para o Sul, nós vamos ter o nosso nome, a oportunidade de deixar esse legado para a região, né? Ele muito empolgado e ajudou a me motivar mais ainda. Nós temos o Guide, que agora entrou para a Secretaria de Meio Ambiente, uma pasta de relevante importância. Não é só um secretário, só olha as pastas. Portos, aeroportos, ferrovia, Casa Civil, Meio Ambiente. Vocês têm hoje na SC Gás o Otmar, né, aqui do Sul, que também tem grande importância para o desenvolvimento da indústria, né? E ainda temos o Ulisses, né, na Polícia Civil, na segurança. Então, realmente, o Sul tem uma grande oportunidade que está nos sendo dada aí pelo governador Jorginho. Sobre Jaguaruna, eu queria dizer para vocês primeiro o seguinte, claro que, aliás, no meu início, no processo da secretaria, teve até um ruídozinho, porque o primeiro aeroporto que acabou recebendo uma obra foi Forquilinha, né, mesmo não sendo um aeroporto de aviação comercial, mas eu sempre gosto, e depois ficou claro para todo mundo, a questão de Forquilinha envolvia uma questão de irregularidade e legalidade. O Estado corria o risco de sofrer uma ação do Ministério Público, porque iniciaram uma obra, quem contratou a obra foi o governo anterior, uma obra de 17 milhões de reais para recapeamento, sinalização e no aeroporto de Forquilinha. Pararam o aeroporto, que ele funcionava, paralisaram as atividades do aeroporto e iniciaram a obra, em final de 2021. 5 milhões de obra paga já, 5 milhões já paga para o empreiteiro largou a obra. Diz que não tinha como continuar a obra porque não ia conseguir entregar, não ia conseguir terminar. Entregou e ficou parado. 1 ano e meio o aeroporto está fechado. O aeroporto funcionava, a obra não começou num aeroporto que estava fechado, a obra começou num aeroporto que estava funcionando. Então, já havia, né, aí possibilidades de problemas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, que já tinham sido aplicados 5 milhões. O que nós fizemos foi rever o processo, conseguimos fazer com que a terceira empresa classificada aceitasse fazer a obra sem nenhum aditivo para isso, né, e ainda uma grande empresa que é a CETEP. Né? Então, o aeroporto de Forquilinha está com a sua obra sendo refeita. Agora, é claro que a nossa prioridade, como aeroporto regional, como aeroporto destaque da região para a questão da aviação comercial, até pelas suas condições técnicas e materiais, todo mundo sabe, uma pista de 2.500 metros, uma das 3 melhores do sul do país, a melhor de Santa Catarina, todas as condições para se desenvolver para isso, mas tem hoje um terminal de passageiro muito acanhado, está mais para rodoviária do que para aeroporto. O governador Jorginho, pessoalmente, né, quando eu estava tratando sobre temas aqui do Sul, ele falou, aquele aeroporto eu não entendo. Ele veio aqui várias vezes como parlamentar, quando era senador, usou Jaguaruna, e ele dizia, eu não entendo lá, eu subo, aí para esperar o avião, depois eu tenho que descer de novo para poder ir para o avião, né? Então, ele mesmo tem um sentimento pessoal com Jaguaruna, o que ajuda muito, e eu posso falar hoje para vocês com muita alegria que o governador nos deu completa autoridade, nos deu completo protagonismo, que eu sempre digo que é isso que ele fez com a logística de Santa Catarina, para tratar Jaguaruna da forma como merece. Ou seja, o processo de concessão está andando a passos muito largos, viu, Jean, viu você? Eu tenho plena convicção, sou muito otimista que nos próximos meses, ainda este ano, nós vamos estar aqui
podendo trazer o governador, ou enfim, fazer um evento que seja Tomara. o lançamento, né, o lançamento desse edital de um processo de concessão dentro de uma PPI do aeroporto de Jaguaruna. Aliás, coisa que não acontece no Estado há quantos anos? Você lembra quando que teve uma... Eu vou dizer para vocês. Na última década, eu não me lembrava de nenhuma. Aí, essa semana, eu fui atrás da memória disso e descobri que teve uma, a rodoviária de Florianópolis. A única PPI que teve no Estado na última década, ou até mais do que isso, foi a rodoviária de Florianópolis, que era do Estado, né? Era o Estado que administrava a rodoviária de Florianópolis, um absurdo, né? E aí o Estado, então, passou para a iniciativa privada. Mas eu quero dizer para vocês que a grande PPI que vai ser feita agora pelo governo do Estado, depois de tanto tempo, né, vai ser o aeroporto de Jaguaruna, né? O Sorato, junto comigo, e também com uma força muito grande da nossa Secretaria da Fazenda, do Cleverson, porque a PPI está na Fazenda agora, né? Nós temos nos reunido, já nos reunimos pelo menos umas 5 vezes para poder tratar do processo, porque havia algumas coisas mal explicadas, né, João? Eu te falei isso, tem umas coisas que vieram meio estranhas assim naquilo que se apresentava, e nós já arredondamos tudo isso. Já sabemos que o Estado vai ter que dar contrapartida, não dá para fazer uma licitação para iniciativa privada, não tem viabilidade econômica sem o Estado aplicar algum investimento, não tem viabilidade econômica. O que vai viabilizar economicamente o processo de concessão é investimento do Estado, e o Estado o governador já nos autorizou a se colocar proativos nisso. Fizemos as últimas calibragens e, em breve, vocês podem esperar, eu vou ter um grande prazer, eu vou me sentir muito bem de estar aqui ao lado do governador, porque, na verdade, ele é o grande protagonista disso tudo, para a gente lançar esse edital e poder conhecer no futuro uma empresa concessionária, que certamente terá que ser uma empresa robusta, né, pelo tamanho do investimento. O investimento que tem que ser feito em Jaguaruna hoje é na casa de 60 milhões de reais. É um terminal de passageiro à altura do que a região e o usuário precisa, né? E a pista é muito boa de comprimento, mas não foi feito numa largura adequada para receber os grandes aviões, né, ou cargueiros, ou acima do A320, né? E vai ser essas obras que vão permitir isso e, consequentemente, dar uma viabilidade econômica para quem venha operar esse novo terminal. Presidente Jean, sob a perspectiva do empresário, né, que atua diretamente, né, com essa necessidade, diante dessa necessidade de voos, né, e regularidade e estrutura do aeroporto, quando a gente fala de concessão nesse formato que vai acontecer em breve, a gente fala no dia a dia, o que isso representa para o empresariado, tanto para quem vai daqui para outras capitais, como quem vem também para a nossa região, para essa troca, né? Essa geração de negócios. Eu acredito que isso é uma palavra chamada segurança, no sentido amplo da palavra, né? Assim, segurança de voo, segurança que vai ter voo, segurança que tem uma estrutura boa, que o empresário que se desloca de outro local, de outra cidade, até mesmo de outro país, quiçá, ele vai chegar e vai dizer, poxa, estou bem em cima do que o secretário falou, né? Ele é meio estranho hoje a logística, né, de carga e descarga, de tu entrar e sair do aeroporto. Então, do empresário saber que se ele marcar uma reunião amanhã, às 9 horas da manhã em São Paulo, ele vai pegar um voo aqui às 6h30 da manhã, esse voo vai decolar, independente se está chovendo, se está ventando, né? Ele vai conseguir chegar lá, que essa insegurança hoje que é um grande problema, né? Muitas vezes tu se programa para pegar um voo, chega ali, cancela, ou de lá para cá também, de São Paulo com destino a Jaguaruna, dependendo de como está aqui, ele tem que pousar em Florianópolis ou Porto Alegre, isso é muito ruim. Então, isso gera uma expectativa muito grande, essa ansiedade, né? O empresário quer ver isso, né? Mas hoje não tem mais aquela história que aeroporto é coisa para rico. Não, hoje todo mundo necessita, qualquer negócio grande, médio, pequeno, hoje tu precisa se conectar a outros locais e a maneira mais rápida é o aeroporto, são os aviões, né? Quando a gente fala também da região da REC, né? Isso não é diferente, né, presidente? Essa expectativa para que essa segurança, essa frequência, né, tudo isso que o presidente Jean falou, aconteça, né? É na mesma linha. Nós temos recebido... O sul de Santa Catarina
é uma região muito boa de se viver. Ou seja, nós temos aqui uma boa condição de vida. Nós temos recebido muita gente de fora. E os nossos empresários também têm feito muitos negócios lá fora. Então, tem tido aí uma circulação bastante grande, uma movimentação bastante... Aquele aeroporto ele é movimentado. Mesmo com as suas dificuldades, com as suas deficiências, ele é bastante movimentado. Então, nós estamos indo bastante para fora, ou seja, fora da nossa região aqui, nós temos muitos negócios lá, e quando nós falamos nessas melhorias, o nosso empresariado tem ficado satisfeito. A palavra não é satisfeito, ou seja, motivado. Pô, beleza. Então, além desse pessoal que vem de fora, eu vou dar um exemplo. Nós estamos tratando lá na região de um projeto turístico. Nós estamos falando de um projeto turístico para a região sul de Santa Catarina. Inclusive, isso é uma coisa que nós vamos conversar, porque o que está acontecendo? Esse projeto turístico, as cidades... Criciúma está tratando do projeto turístico, outra cidade ali do projeto turístico, a outra do projeto turístico. Está todo mundo falando de forma isolada, de forma individual, ou seja, separado. Nós estamos lá na SIC conversando sobre isso, inclusive tem diretores responsáveis por isso, para tratar de um projeto turístico regional. Vocês imaginam o que significa esse projeto turístico? É muita gente que vem de fora. E volto a dizer, a nossa região, se nós trabalharmos alguns projetos, o aeroporto, o porto, projeto turístico, trabalhar a exportação, ou seja, negócios internacionais, alguns projetos que nós temos, alguns eixos que nós estamos trabalhando, eu vou dizer uma coisa, nós vamos longe. E a BR-285, Serra da Rocinha, vem aí, isso vai ter um impacto... Nós estamos trabalhando também, estamos acompanhando a BR-285, principalmente, falta pouco para concluir a parte de Santa Catarina. Aí vai faltar o Rio Grande do Sul. Em fazendo o Rio Grande do Sul, vem produtos do Rio Grande do Sul para o porto de Imbituba, tem condições de vir. Então, isso aí está sendo altamente positivo, né? Mas realmente tem que acontecer. É uma transformação gigante, né, presidente? Tu que és da área de turismo também, como é que tu vê isso? Sem dúvida. Essa transformação, a partir do momento que estiver operando, que vamos dar um exemplo também. Tu imagina um turista vindo, vamos inverter, nós saímos aqui e vamos para o Nordeste, vamos trazer o nordestino para conhecer o nosso frio, né? Que eles vão vir para cá no inverno, né? Para conhecer a nossa gastronomia, o nosso inverno, todo o que nós temos para... ele quer pousar aqui em Jaguaruna, né? Ele quer estar próximo, né? Ele não quer pousar lá em Florianópolis ou Porto Alegre e tal. Então nós temos que colocá-lo o mais próximo possível, né, dos destinos, que pode ser Tubarão, pode Criciúma, Nova Veneza, Araranguá, os cânions, né, lá em Praia Grande. Então nós temos vários locais aqui da nossa região. Agora, o turista ele não quer perder muito tempo em rodovia, né? Então ele precisa chegar o mais rápido possível. E o aeroporto é crucial para que isso aconteça. Quando a gente fala em concessão, a gente fala também em preços mais competitivos de passagens, por exemplo? Ou não tem relação uma coisa com a outra? Olha, isso tem sido um questionamento que, inclusive, a Assembleia Legislativa do Estado trouxe à tona recentemente em relação a Chapecó. Eu imagino que essa mesma questão acaba acontecendo com Jaguaruna. Talvez até por essa questão do contexto regional. Florianópolis e Navegantes, só para vocês terem uma ideia, 6.500.000 usuários ano de aeroporto em Santa Catarina, 6.200.000, 6.300.000 estão em Florianópolis e Navegantes, que estão indo de vento em popa agora, Florianópolis com a Zurich, melhor aeroporto do Brasil, por 3 anos consecutivos, escolhido pelo usuário, é a Zurich, não precisa dizer mais nada. E agora Navegantes, a CCR, uma grande empresa que já, inclusive, está em obras, já estão trabalhando em cima do novo terminal de passageiro. Nós também, o governo do Estado teve uma grande vitória. Veja o que é protagonismo, né? O Estado de Santa Catarina, vocês sabem que, rapidamente, só para vocês saberem o que é falta de protagonismo, para entender. Navegantes, projeto original da Infraero 2013, para o projeto de concessões dos aeroportos, era que Navegantes deveria ganhar uma segunda pista, ter 2 pistas de Navegantes. A pista de Navegantes tem 1.200 metros só, 1.300 metros. A nossa tem 2.500. Uma pista, com 2 milhões de usuários por ano. E aí o projeto era 2 pistas. Infraero, 2013, plano diretor, tudo certinho. Quando o pacote de concessões foi lançado, efetivamente,
De uma hora para outra, como se uma jogada mandrake, Curitiba, de 2 pistas, pulou para 3, e Navegantes, de 2 pistas, caiu para 1 de novo. Sabe o que aconteceu? Teve uma audiência pública em Curitiba para tratar dessas mudanças. Santa Catarina não esteve representada. O governo de Santa Catarina não se fez representar na audiência. Perdemos uma pista em Navegantes. Aí, logo em seguida, a Procuradoria do Estado entrou com processo contra a União, o pacote de concessão colocou Navegantes e Curitiba na mão da CCR, e eles não tinham compromisso de fazer a segunda pista. Nós conseguimos demovê-los e convencê-los a voltar ao projeto da segunda pista. Claro que, para realizar a obra agora, eles vão ter que reequilibrar o contrato com o governo. Concessão tem que ter um reequilíbrio, ninguém vai investir aquilo que não está previsto em contrato. Justo também. Mas o fato deles terem retirado do nosso Instituto de Meio Ambiente, deles terem retirado da Prefeitura o projeto de uma pista só e reapresentar com 2, já foi um grande passo. Mas todo mundo me pergunta, desculpa, é a questão do voo, e as passagens e tal. A Secretaria de Portos e Aeroportos, aliás, o Ministério de Portos e Aeroportos, ele trata de aeroportos e de aviação. É o órgão que regulamenta a aviação no país. Nós, no contexto do Estado, não temos essa envergadura, nós somos apenas responsáveis pelos aeroportos que nos são delegados. Eu não tenho ação direta sobre as companhias aéreas. Então, a única coisa que a gente pode estabelecer, e isso eu estou conquistando, porque eu tenho tido contato rigorosamente semanal, sistemático com a Azul, estou provocando a Azul já aceitou a provocação, nós estamos trabalhando na questão tributária, de redução. Vocês sabem que 45% do custo de uma companhia aérea é combustível? 45% do custo de uma companhia aérea no mundo é combustível. Então, nós estamos trabalhando com eles uma questão de uma tabela de redução no ICMS maior do que o que já tem, para que isso possa repercutir em quê? Mais voos em Santa Catarina, enfim, vamos lançar um desafio nesse sentido, e aí é o que talvez a gente possa ser, então, o agente de fomento, falar com as companhias aéreas, levar as entidades organizadas para discutir essa questão, mas verdadeiramente, assim, diretamente, nós não temos uma ação direta. Mas essa articulação é importante, né? Sem dúvida. Eu acho que, a partir do momento que a estrutura estiver montada, e as companhias também, elas não são bobas, né? Elas vão enxergar um mercado, elas enxergam isso, e essa negociação ela vai vir para a mesa, né? E ela vai se eu não tenho dúvida que a gente consegue trabalhar isso, mas precisa ser feito, né? Sim. E uma empresa privada à frente, que seja do ramo, que trabalhe no setor, é claro que a tendência é facilitar. Sim. Vamos falar de Porto, então. O presidente Valcir trouxe esse assunto, a gente já ia falar sobre isso, porque está dentro da atuação da secretaria, e é um assunto que o secretário conhece bem de perto, né? A gente vê a nossa região também despontando aí com o Porto de Imbituba, em franca atividade. O que também, e de que forma isso impacta no desenvolvimento da região? Tem impactado, e o que se espera daqui para frente? Depois é até importante o Valcir falar sobre isso, mas ele já falou de uma coisa que ele sabe. Hoje, vocês não precisam ligar para... Até às vezes facilita, mas para as assessorias, mas vocês podem fazer contato direto comigo e sempre vão ter resposta. E Porto é a minha vida de 35 anos. Eu tenho 35 anos de atividade na área portuária. O Porto de Imbituba, que é o grande acontecimento que nós estamos tendo agora? Um porto que tem apresentado bons resultados, mas a incapacidade de investir absurda, por falta de conhecimento técnico. O Porto tem 100 milhões de reais na conta depositado. 100 milhões. Estão há 4 anos, pula para cá, pula para lá, acho que não, vem para cá, vai para lá, e não conseguem destravar os investimentos. Claro que esse conhecimento técnico foi importante e fundamental. Nós destravamos tudo. Berço 3 está em obras, 110 milhões de reais, um berço de 199 metros vai pular para 270, de 11,5 metros de calado vai passar para 13,5. É um novo berço.
E o berço 1 e 2, nós vamos colocar um Dolphin no final do berço 2, estendendo mais 30 metros para cá. Vamos tirar uma pedra que está no berço 1 e deixa 20 metros, os navios não podem chegar porque tem uma pedra ali, vamos tirar essa pedra. O desenroncamento é um serviço que não é tão simples quanto parece, que não pode mais usar dinamite, não pode mais usar técnicas muito primárias, porque nós temos hoje toda essa questão ambiental. Mas nós vamos fazer, e, aliás, já estão contratadas as obras, e aí nós vamos sair de 620 para 710 metros de berço, e nós vamos poder ter em Imbituba não mais um porto de 3 berços, com 3 navios simultaneamente atracados, nós vamos ter 4. E dos 4 navios atracados, podem ser 3 Panamax. Para quem não conhece a linguagem, Panamax é o grande navio, é o que carrega mais carga, 70, 80, 90 mil toneladas. O Valci sabe, a ferrovia quer investir do bolso dela, em Imbituba, para fazer uma extensão do trilho, da entrada do porto até o terminal onde está o container. Porque hoje, sabe como é que é? O trem chega em Imbituba, tem que descer o container do trem, colocar no chão, vir uma máquina, pegar, levantar o container, colocar num caminhão e levar até o terminal. Então, você tem aqui um transbordo que custa caro. Um custo, isso. E né? que traz uma improdutividade para a logística. Pois bem, a ferrovia quer pagar. É só você fazer mais, não sei se é 100, 200 metros, coisa do que o valha, de extensão da malha ferroviária até dentro do terminal de container. Porque aí, quando o trilho chega lá, quando o trem chega lá, ele já descarrega direto para o pátio. Não tem que ter transbordo. E o Valci sabe, me reuni com a Santos Brasil, que é o terminal de container de Imbituba, nos reunimos com a autoridade portuária, está decidido e está autorizado a fazer a obra. Então, o Porto em Obras, um pacote de obras, agora está para ser anunciado no PAC 1, está para ser no PAC 1, 100 milhões, 20 é de contrapartida, mais uma obra de 120 milhões. 100 milhões para Imbituba para recuperação do molho. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de 250 milhões de reais em obras no município. Aí faz esse dinheiro distribuído na cidade, impostos, emprego, a empreiteira lá que vai começar a obra do berço 3 agora, já começou a contratar engenheiros, técnicos, enfim. É uma reverberação para a região como um todo. 70% desse recurso fica no município. Né? Fica no município. E outra coisa, Jean, eu te dou aqui o nome de 5 empresas de Tubarão e Capivari que fazem trabalho direto no porto. Né? Você tem a Fametal aqui, que faz muito trabalho no porto, você tem as retíficas de motores aqui, né? Porque porto é equipamento, porto é operação. Então, é a região. E Criciúma que tem que mandar um container de Criciúma para ir a Itajaí, para ir a Itapoá, para ir para Portonave. Nós estamos trabalhando, e ele sabe, para que a companhia que faz hoje só cabotagem, ela tem hoje a possibilidade de fazer um transbordo via Santos e colocar esse container no mercado internacional também. Então, vamos ter uma reunião em Criciúma em breve, Valci vai liderar isso. O CEO da companhia marítima, uma das maiores do mundo, vai estar lá em Criciúma, ao meu lado, ao lado dos representantes do Porto de Imbituba, para iniciar um processo de aproximação. Qual é o objetivo? Fazer com que as nossas cargas, com que o desenvolvimento do nosso projeto seja na nossa região e não tenha que se deslocar para tão longe. Interessante esse pensar regional, né, presidente Valcir? Como que a Associação de Criciúma tem se posicionado por essa questão, né? O senhor mencionou aqui, e foi falado aqui também pelo secretário. Gostaria de pedir que o senhor detalhasse um pouco sobre esse projeto. Nós tivemos uma reunião com o secretário, estava o secretário, Santos Brasil, Aliança, nós tivemos 2 reuniões. Uma reunião foi o pessoal do arroz, que estava tendo alguns problemas lá. Nós entendemos que foi mais de comunicação com eles, falta de comunicação, ou comunicação... tinha ruído. Então, nós fomos com o pessoal do arroz e também com o cerâmico. E o que aconteceu? O pessoal do arroz as demandas estão sendo atendidas. Bom, isso é altamente positivo. O pessoal do arroz ficou beleza, gostou muito da reunião. O pessoal do arroz. Vamos produzir mais arroz. Os ceramistas também estão com uma demanda, principalmente com relação às linhas internacionais. Porto não tem linhas internacionais, mas já vai ter. Sim. Vai ter mais um armador. Isso aí. Vai ter mais um armador. Então, já vai começar a ter linhas internacionais. Então, a coisa está evoluindo. E nós estamos procurando, inclusive vai ter uma reunião, sugestão do secretário, vai ter uma reunião em Criciúma,
E aí vão estar presentes os importadores, os exportadores, as associações empresariais, sugestão do secretário, aí nós vamos conversar, eu acho que todas as associações empresariais, nós vamos fazer um movimento, vamos fazer um negócio maior lá, envolvendo todas as associações empresariais, os envolvidos com as exportações, importações e etc., etc. Nós temos ali no Porto uma administração que também seria importante que fosse igual à iniciativa privada, né? Nós temos ali no aeroporto uma administração do Porto, nós temos a Santos Brasil, que é o concessionário, que é uma empresa privada, mas infelizmente a gente precisa motivar a Santos Brasil, né, que em Imbituba foi para eles é que o Brasil sofreu um processo rápido assim. A Santos Brasil foi para Imbituba, que nós éramos o hub port de Santa Catarina. Imbituba era para ser o maior porto container de Santa Catarina. Mas aí o governo, no meio do caminho, depois de ter dado concessão para as pessoas em portos públicos, para as empresas, criou as TUPs, que é um terminal de uso privativo, que é Portonave e Itapoá. Impossível competir com essas TUPs. São empresas... Porque a questão é assim, não adianta ter uma concessão para a iniciativa privada, porque ela está dentro do regime público de funcionamento, paga taxas altas, enfim, sofre fiscalizações, né? Fica à mercê de um custo muito caro. Agora, quando é um TUP, um terminal de uso privativo, o terreno é próprio, a área é própria, ele só pede autorização para o governo para usar o mar. Aí precisa se tornar rentável, né? Tem que fazer negócio. E aí... isso acabou fazendo com que a Santos Brasil tivesse em Imbituba um negócio ruim. Só que o Valci sabe, nós agora estamos negociando em Brasília com o Ministério de Portos o reequilíbrio do contrato da Santos Brasil, porque a Santos Brasil está indo embora. O contrato dela acaba em 7 anos e ela está indo embora. Essa é a ideia deles. Essa é a ideia. Seria. Mas só um e o Valci sabe que nós mudamos essa ideia. Só um detalhe, está tendo a participação do secretário que disse o seguinte, eu vou assumir esse porto e está sendo conversado com a Santos Brasil, está sendo conversado com a Aliança. A última reunião que nós tivemos lá, estavam os dois juntos, e eles estão falando a mesma coisa, e eles estão dispostos a conversar, mas com interferência teve a participação direta do secretário. Realmente, porque eles queriam ir embora. Eles estão pagando, eles estão com um contrato, pelo que a gente está percebendo, é um contrato leonino, né? Leonino. Contrato leonino. Eles pagam de multa por ano quase 40 milhões de reais em Imbituba. Então é o seguinte, o governo do Estado, eles pediram, né, a participação do governo do Estado nessa intermediação, ou seja, nessa renegociação de contrato. Então, é dessa forma. E mais uma vez, só para reforçar, tem um outro, já foi anunciado, né? Já foi anunciado uma outra linha de navios que vai começar escalando a cada 3 semanas, né? É um mercado novo. E agora essa reunião em Criciúma vai ser determinante, porque essas reuniões não é para fazer, não é para lançar luzes na política. Eu quero deixar claro, até porque eu não estou aqui para ser candidato a nada. O que nós estamos fazendo nessas reuniões é porque, sem debate, nada prospera. O que eu acho legal que está acontecendo, e o Valci testemunha disso, é que quando você senta numa mesa, nós somos apenas moderadores, o Estado é o moderador. O arroz e a cerâmica tinham demandas que já estavam desacreditadas, estão pedindo isso há anos, e só fica naquela conversa que não acontece. Eu falei, não adianta só falar comigo sobre isso. Quem tem que estar aqui na mesa e dar a resposta é o próprio Companhia Marítima, é a próprio terminal que opera os containers, vamos falar com eles juntos. E o papel do Estado é ser moderador. Por isso que está acontecendo. E essa reunião em Criciúma tem esse objetivo, para o exportador e o importador entender o que é que a Companhia Marítima pode fazer, o que é que o terminal pode fazer, e aí, nesta interação, surgem as soluções. Ô Beto, o que aconteceu lá nessa reunião? Porque o que estava acontecendo? Tinha problemas de containers, o pessoal do arroz tinha problema de containers, uma série de problemas de containers, e o mais grave, a Aliança estava pedindo 200% de aumento no transporte. Mas, ou seja, estava tendo uma conversa individual, separada. Aí o secretário chamou todo mundo junto e... Como é que é? Não foi falado em reajuste, né? Sim. Não se falou mais em reajuste. E com certeza eles enxergaram demanda, né? Não, possibilidade de exatamente. Negócio, né? Então, o que é... Expansão. O que aconteceu? Quer dizer, a Aliança, que é o armador,
disse que a Santos Brasil estava pedindo um reajuste, então eles teriam que repassar. Aí se conversou com a Santos Brasil não. Então, o que aconteceu? Não falaram mais em reajuste. E os containers, aquelas outras demandas, aquelas outras necessidades, todas foram resolvidas. Mas por quê? Com a sua intermediação, e eles passaram a falar as mesmas coisas, né? Interessante, aquela última reunião eles estavam falando, tinha um alinhamento ali, beleza. Que bom. Não, saíram daqui motivados, até porque também quando eles percebem que o Estado está investindo, que o Porto vai melhorar, que o Porto vai... E outra, nós vamos para Brasília buscar o reequilíbrio para que a Santos Brasil anuncie mais 25 anos junto ao Porto de Imbituba. Que os contratos são de 25 anos, que podem ser renovados por 25. Na atual conjuntura, eles não querem mais renovar, eles foram embora. Imbituba virou mico para eles. Agora, dentro desse processo de reequilíbrio que nós queremos liderar, em dando certo, eles fazem a renovação do contrato por mais 25 anos e asseguram o serviço. A verdade, eu disse para o Valci, nós temos que ser muito bom no que vamos fazer agora juntos, porque o nosso problema não é o container que tu não consegue embarcar hoje, ou que está caro o frete. O problema é não ter linha de container em Imbituba em prazo breve. E aí vocês vão ter que ficar... A nossa linha ferroviária fica desativada para container, porque não vai ter navio, não tem linha ferroviária. Vão ter que embarcar tudo por Itajaí, Itapoá, Portonave, obviamente com custos de logística muito mais altos, e nós que somos do setor produtivo, serviço, sabemos uma coisa. Muitas vezes o que faz a possibilidade de você poder exportar, né, alguma coisa ou gerar algum negócio é a logística, não é o preço do produto. O preço do produto, às vezes, é menor do que a logística. Exato. Antes da gente caminhar para o final dessa conversa, que já está caminhando para o finalzinho, a gente não poderia deixar de falar da ferrovia, da conexão da ferrovia com a malha ferroviária nacional, enfim. É também um assunto, um tema que foi discutido amplamente ao longo dos anos, né, presidente, pelo empresariado. Me permite, só para encerrar o assunto anterior? Sim, por favor, uma presidente. Observação. Nós gostaríamos de deixar registrado um cumprimento, um agradecimento a Santos Brasil também e Aliança. Ou seja, com a intermediação do secretário, por essa disposição do diálogo, do entendimento. Quer dizer, quando nós falamos aqui em reajuste, isso e aquilo, ou seja, eles estão muito juntos no que diz respeito ao atendimento das necessidades. É isso que nós percebemos. Então, nós queremos cumprimentá-los também. Não é somente registrar o que nós já registramos anteriormente, né? Mas eu acho que é importante essa disposição deles, esse interesse na participação, na continuidade dos trabalhos. Então, nós queremos deixar um registro aqui de cumprimento e agradecimento a eles. Toda certeza. Esse diálogo, ótimo, né, é desse fundamental. Diálogo. Agora sim, então, falando sobre a ferrovia, é um assunto amplamente discutido também, né, presidente? O que se prevê para a ferrovia? Em que pé está isso? Olha, como é no final, vou procurar... Está se fazendo por ferrovia hoje o que não se fez, infelizmente, ao longo de algumas décadas. É uma pena que Santa Catarina não tenha tido esse olhar, não tenha tido não tenha enxergado a importância desses projetos. Hoje é triste dizer que nós temos 5 portos pujantes, movimentando 60 milhões de toneladas de carga por ano. Mais de 55% das cargas que circulam pelos portos catarinenses não tem como origem nem destino Santa Catarina. Nós somos um corredor para o Brasil. Tenho dito isso em todas as reuniões que vou com o Ministério. Os grãos do Mato Grosso e de Goiás estão embarcando por portos catarinenses, inclusive em Imbituba. A indústria de grande valor agregado de São Paulo recebe os contêineres com as suas importações por Portonave e Itapoá. Nós atendemos São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, vários estados brasileiros, através dos nossos portos. E, lamentavelmente, Portonave, o segundo maior porto container do Brasil, mas o número 1 em eficiência. Ele tem mais produtividade do que Santos. Itapoá é o terceiro do Brasil. Nenhum dos dois tem ligação ferroviária. São Francisco tem uma ligação ferroviária exclusiva para grãos. Movimenta 2,9 milhões de toneladas de grãos por ano, que é a que sobe para o corredor, que sobe para a linha sudeste, para o tronco nacional.
E Imbituba, vamos primeiro se orgulhar, a Rumo explora 620 quilômetros, de São Francisco a Mafra, ligando com a Malha Sudeste. São 620 quilômetros para gerar uma movimentação de 2,9 milhões de toneladas. Nós, aqui no Sul, com 164 quilômetros, movimentamos 3,5 milhões de toneladas. Mas, claro, 3 milhões de toneladas é carvão de Criciúma e região descendo para Jorge Lacerda. 500 mil toneladas é container indo para Imbituba. E nós sabemos que o futuro das matrizes energéticas vai mudar ao longo do tempo. Nós não podemos ficar na dependência exclusiva disso. Mas também essa ferrovia não vai ter, né, como se expandir para outras coisas se nós não tivermos uma ligação com o tronco nacional. Bom, neste momento, o Estado de Santa Catarina já investe 30 milhões de reais em 2 projetos de ferrovia, projeto que liga Chapecó a Correia Pinto e outro que liga Navegantes a Araquari. Se nós ligarmos Navegantes a Araquari, a gente vai pegar o contorno ferroviário de São Francisco e podemos ligar com o tronco nacional já Navegantes. E essa que vem de Chapecó, Correia Pinto, aí vem a história do Y. Subindo para cá, Correia Pinto, Navegantes, Itajaí. Descendo para cá, antes se falava na litorânea, né? Inviável técnica, ambientalmente e financeiramente. Passa por meio de reserva indígena, morro, e trem não sobe muito morro, né? Fica difícil, muitas obras de arte, é inviável economicamente. Hoje, o novo traçado que nós estamos discutindo, nós vamos primeiro fazer um estudo de viabilidade para depois poder contratar o projeto, é Rio do Sul, Tubarão. Aí nós teríamos uma interligação com o tronco nacional, né, por essa que a gente chama de tronco sul, que depois sobe para o tronco nacional. Enfim, os 2 projetos que eu falei aqui já estão sendo feitos, vão ser entregues em setembro do ano que vem. Nosso objetivo é, em setembro do ano que vem, pagamos esses 2, contratamos os outros projetos, que inclui esse Rio do Sul Tubarão. Mas, para isso, antes, a gente vai ter que fazer um estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica. Não podemos gastar milhões num projeto, né, e depois descobrir que ele não tinha viabilidade econômica. Mas isso nós já estamos fazendo. Aliás, amanhã, só para encerrar rapidamente, Facisc, Fiesc, Benoni, que é um querido, para mim, tem me ajudado Sabe muito. Tudo, né, de tem ferrovia, sido meu professor e meu conselheiro, né, até pela amizade, no assunto ferrovia. Vai estar nessa reunião também. Eu estou fazendo uma reunião na secretaria, junto com essas entidades, e as 2 empresas que hoje, Nova Engevix e ProSul, que estão fazendo esses 2 projetos de ferrovia, vão apresentar o projeto para as entidades. Por quê? Esse é o ponto mais importante. E o governador nos deixou claro isso. Nós não estamos fazendo projeto de governo. Nós estamos fazendo projeto de Estado. Se não tiver o respaldo das entidades da sociedade organizada, a gente sai fora. Eu não iria tratar de Jaguaruna, eu não estaria tratando com a prioridade que estou tratando de Jaguaruna, se a sociedade organizada não estivesse participando disso. Porque, senão, é projeto político, é projeto governo. Tem que ser projeto de Estado. Muito bem, muito bem. Uma boa conversa, né? Ótima conversa. Uma ótima estreia de 2ª temporada. Gostaria de agradecer ao secretário pelas boas notícias, pela presença, né, pela presença, sempre que solicitado e pelo carinho que tem pela região. Muito obrigada. Dizer que esse espaço está aberto. Em nome do presidente, posso dizer isso, né, que esse espaço está super aberto. Presidente da ASIC, seja muito bem-vindo sempre ao nosso espaço também, para que nós possamos compartilhar essas notícias, esses acontecimentos, tudo que envolve o desenvolvimento da região, e também o presidente da CIT. Muito obrigada, presidente, por esse espaço. Sem dúvida, hoje é um dia que isso vai estar lá no YouTube, né? Vamos torcer para que daqui 5 anos a gente vá digitar ali, a gente vai olhar esse podcast e vai dizer, poxa, aconteceu. Os 3 modais estão acontecendo, estão rodando. Aí, presidente Valcir, nós vamos passar de penúltimo em produção de riqueza no estado de Santa Catarina, quem sabe ali para 3º, 2º, né, entre os 5. Até porque se a gente não avançar, a serra vai nos passar. Exatamente, temos que correr atrás. Mas é bem isso mesmo. Vamos torcer para que isso aconteça. Não, mas a serra eles estão trabalhando, eu acho que nós temos que pensar e agir por nossa conta, ou seja, fazendo sempre trabalho conjunto. Sem dúvida. Eu acho que nós temos que trabalhar em favor do sul de Santa Catarina. Muito obrigado. Perfeito. Agradecemos, secretário, mais uma vez. Eu só agradeço, é uma oportunidade rica, porque eu sempre digo o seguinte, se a gente não levar a informação certa,
outros poderão levar de maneira errada. Então, isso aqui é uma oportunidade de a gente falar as coisas verdadeiramente como elas são. E eu volto a dizer, isso não é uma luta de um secretário, não é uma luta de um governo, é uma luta de todos nós. Então, se a sociedade está entrelaçada com a política, as coisas acontecem com muito mais força. Muito obrigado. A gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal da CIT, para que esses conteúdos possam chegar a mais e mais pessoas e esse movimento cresça cada vez mais. Até o próximo Conexão à CIT.